Pelo menos eu fiquei presa com alguém interessante. Ela sussurrou aquilo para mim, Lucas, o moço da manutenção, preso com ela num elevador escuro, o cheiro de jasmim dela me envolvendo num ar denso e carregado. Até aquele dia, ela era intocável, uma sombra elegante da minha infância rica, agora uma cliente. Mas a verdade é que nunca mais saí daquele elevador. E na manhã seguinte, na frente do marido, ela me chamou de o moço da manutenção, como se eu fosse um estranho. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu sempre achei que prédios de luxo tinham um cheiro específico. Não era cheiro de limpeza, nem de flores caras. Era cheiro de mármore frio e ar-condicionado central. Um cheiro de coisas que não podiam ser tocadas. Eu trabalhava ali há 6 meses. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, e a minha função era garantir que tudo naquele mundo de vidro e pedra continuasse funcionando para pessoas que nem sabiam o meu nome. Para a maioria dos moradores, eu era apenas o uniforme azul da manutenção. Uma sombra que trocava lâmpadas, apertava parafusos e desaparecia antes de incomodar. Mas eu me lembrava de quando as coisas eram diferentes. Naquela manhã de terça-feira, o hall de entrada estava gelado, como sempre. Eu fingia verificar o polimento de um corrimão perto dos elevadores, mas a verdade é que eu estava esperando. E não demorou muito. O som dos saltos dela ecoou no piso de pedra antes mesmo de eu vê-la. Helena. Ela passou pela portaria com aquela elegância que parecia cansar só de olhar. Estava impecável, como se tivesse acordado maquiada. Vestia um terninho claro, segurava uma bolsa de couro que custava mais do que o meu salário anual e falava ao celular. Roberto, eu já disse que a reunião é online. Não, eu não vou viajar com você na quinta-feira. Eu preciso ficar. A voz dela era firme, mas havia uma falha ali. Uma exaustão que ficava escondida atrás dos óculos escuros que ela usava, mesmo em lugares fechados. Quando ela passou por mim, o cheiro de jasmim invadiu o ar. Era um perfume doce, discreto, mas que ficava no nariz da gente por horas. Bom dia, dona Helena, eu disse, baixo, sem esperar resposta. Ela parou. Por um segundo, ela parou e baixou o celular. Tirou os óculos escuros e me olhou. Aqueles olhos castanhos, que eu conhecia desde a minha adolescência, pareciam procurar algo no meu rosto. Bom dia. Lucas, ela respondeu, hesitando no meu nome, como se estivesse testando o som dele na boca. Logo depois, o elevador social chegou com aquele ding suave. Ela entrou, a porta de metal se fechou, e eu fiquei ali, sozinho, segurando a minha caixa de ferramentas com força demais. 15 anos atrás, eu entrava naquele mesmo elevador como o melhor amigo do filho dela. Eu comia na mesa da cozinha dela. Eu era o amigo pobre que o Daniel trazia da escola pública. Naquela época, eu era invisível porque era criança. Agora, eu era invisível porque era funcionário. Marcelo, o porteiro da manhã, riu da sua cabine blindada. Mulher bonita, né, garoto? Mas cuidado. O marido é ciumento e o síndico não gosta de funcionário parado no hall. Eu forcei um sorriso e fui para a sala de máquinas. O que o Marcelo não sabia era que eu não olhava para Helena porque ela era bonita. Eu olhava porque, em todo aquele prédio de concreto e dinheiro, ela parecia a única coisa que estava prestes a quebrar. A tarde se arrastou. Eu passei horas trocando filtros de ar-condicionado no 3º andar e ouvindo reclamações de moradores sobre coisas idiotas. Quando voltei para a sala de manutenção, no subsolo, encontrei o seu Álvaro, o síndico. Ele estava com aquela prancheta que ele amava mais do que a própria família. Lucas, aquele orçamento para a troca do painel do elevador 2... Esquece, ele disse sem nem me olhar nos olhos. Mas, seu Álvaro, o sistema está oscilando.
A placa-mãe está velha. Pode travar a qualquer momento. O Roberto, marido da dona Helena, disse que a empresa dele está segurando gastos. E como ele é dono de 3 apartamentos aqui, a gente escuta. Vamos fazer uma gambiarra, Lucas. Mantém rodando. É só isso que eu quero. Eu respirei fundo. Sabia que discutir não adiantava. E a câmera? Eu perguntei. A câmera interna do elevador 2 queimou semana passada. O senhor aprovou a compra da nova? Seu Álvaro riu, aquele riso seco de quem acha que é mais esperto que todo mundo. Para quê? Ninguém nunca olha essas imagens mesmo. Deixa a carcaça da câmera lá. O povo pensa que está sendo vigiado e se comporta. É o que importa. Economia, meu filho. Ele saiu batendo a porta. Fiquei olhando para o painel de controle dos elevadores na parede. As luzes piscavam em verde, indicando que tudo estava normal. Mas o elevador 2 tinha um atraso de 2 segundos na resposta. Era um detalhe técnico, algo que ninguém perceberia. Mas eu percebia. Peguei minhas ferramentas e fui para o corredor de serviço. Dona Neuza, a vizinha do 501, que parecia viver no corredor, estava regando uma planta de plástico perto da escada. O elevador está fazendo um barulho estranho, viu, Lucas? Ela disse, com os olhos estreitos de quem procura fofoca. E a dona Helena subiu e desceu 3 vezes hoje. Mulher ansiosa. Dizem que o marido vai passar 1 mês na Europa. Sozinha naquele apartamento enorme. Perigo, né? O elevador está em ordem, dona Neuza. Menti, sentindo um gosto amargo na boca. É só o tempo úmido. Eu queria sair dali. O clima no prédio estava pesado, carregado. Era como se as paredes estivessem suando. Eram quase 8 da noite quando aconteceu. Eu já estava me preparando para ir embora. Tirei o uniforme, lavei o rosto na pia encardida do vestiário e estava prestes a pegar minha mochila quando o rádio chiou. Era o Marcelo, da portaria. A voz dele estava tensa. Lucas, tá na escuta? O elevador 2 parou. Tem gente dentro. Senti um frio na espinha. Corri para o painel. A luz do elevador 2 estava vermelha, travada entre o 7º e o 8º andar. Quem está lá? Perguntei, vestindo a camisa do uniforme de qualquer jeito enquanto corria para o hall. A dona Helena. E ela não está respondendo ao interfone direito. Parece nervosa. Cheguei ao andar em que a cabine tinha travado. O corredor estava silencioso, aquele silêncio de hotel caro. Encostei o ouvido na porta de metal. Ouvi uma respiração acelerada. E o som de saltos batendo no chão, impacientes. Dona Helena? Chamei, alto. É o Lucas, da manutenção. Lucas. A voz dela veio abafada, tremida. Pelo amor de Deus, tira a gente daqui, está esquentando. A gente! Ela falava no plural, mas estava sozinha. Era o jeito dela de se referir à situação. Tentei resetar o sistema pelo lado de fora, usando a chave mestra na botoeira do andar. Nada. O motor lá em cima gemia, mas a cabine não movia. O bloqueio era mecânico. Dona Helena, o sistema travou. Eu vou ter que entrar na cabine para acessar o painel de teto e destravar manualmente. Tudo bem? Só. Entra logo, por favor. Forcei a porta externa com a chave de emergência. Ela se abriu com um rangido metálico. A cabine do elevador estava parada meio metro abaixo do nível do andar. Eu vi as pernas dela primeiro, depois o tronco. Ela estava encostada no fundo do elevador, com as mãos no peito. Deslizei para dentro da cabine. Assim que meus pés tocaram o chão do elevador, a porta do andar se fechou acima de nós com uma batida seca. O sistema de luz principal falhou no mesmo instante. Ficamos no escuro total por 2 segundos. Então, a luz de emergência acendeu. Era uma luz amarelada, fraca, que vinha de baixo do painel, criando sombras longas no rosto dela. O ar-condicionado parou. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela nossa respiração. Estávamos presos. O espaço no elevador parecia ter encolhido. O cheiro de jasmim dela estava mais forte agora,
misturado com o cheiro leve de óleo queimado do fosso. Helena se abanava com um envelope pardo. O suor brilhava na testa dela, logo na raiz dos cabelos perfeitamente escovados. Desculpa por isso, eu disse, abrindo a minha caixa de ferramentas no chão. Tentei manter a voz calma, profissional. É aquela peça que o seu Álvaro não quis trocar. Ela soltou uma risada nervosa, curta. O Álvaro e o meu marido, eles se merecem. Economizam nos centavos e gastam nos milhões. Eu trabalhava no painel, mas sentia o olhar dela nas minhas costas. Minha camisa do uniforme estava grudando na pele por causa do calor. Você está bem? Perguntei sem virar. Não, ela confessou. A voz saiu num sussurro. Eu odeio lugares fechados. E odeio sentir que não tenho controle. Virei-me para ela. Naquela luz amarela, Helena parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, muito mais cansada do que aparentava de longe. Ela não era a mãe do Daniel ou a esposa do Roberto naquele momento. Era só uma mulher com medo. Ela olhou para mim. Olhou para as minhas mãos sujas de graxa, para o meu rosto. E então, soltou um suspiro longo, deixando os ombros caírem. Bom, ela disse com um meio sorriso triste. Pelo menos eu fiquei presa com alguém interessante. A frase ficou suspensa no ar, pesada. Eu parei o que estava fazendo. O meu coração deu uma batida errada, fora do ritmo. Interessante? Repeti, baixo. Eu sou só o técnico, dona Helena. O amigo pobre do seu filho que cresceu e virou funcionário. Eu não devia ter dito aquilo. Foi o calor. Foi a tensão. Ela deu um passo na minha direção. O elevador era pequeno demais. Você acha que eu não via? Ela disse, a voz suave. Quando vocês eram adolescentes, o Daniel trazia aqueles amigos barulhentos, ricos, mimados, e você ficava no canto, quieto, observando. Você sempre teve esses olhos de quem vê coisas que ninguém mais vê. Eu não sabia onde colocar as mãos. Ela olhou para o canto superior do elevador, onde ficava a cúpula negra da câmera de segurança. Eles estão vendo a gente? Ela perguntou, mudando de tom. Um pouco de pânico voltou à voz dela. O porteiro? O Álvaro? Isso fica gravado? Eu hesitei. A regra era dizer que sim. A regra era manter a ilusão de segurança e controle. Mas eu olhei para ela, ali, vulnerável na minha frente. Não, eu disse. A verdade saiu antes que eu pudesse frear. A câmera queimou há 2 semanas. O seu marido mandou cortar o orçamento da troca. Ninguém está vendo nada. Ninguém está ouvindo nada. Os olhos dela se arregalaram levemente. Ela olhou para a câmera apagada, depois para mim. O silêncio mudou de textura. Deixou de ser um silêncio de medo e virou um silêncio de cumplicidade. Helena levou a mão esquerda até a mão direita. Devagar, muito devagar, ela começou a girar a aliança de ouro no dedo anelar. Dizem que metal atrai problema elétrico, não dizem? Ela murmurou, quase para si mesma. Ela puxou a aliança. O ouro brilhou na luz de emergência antes de desaparecer dentro da bolsa dela. O dedo ficou com aquela marca branca, a pele nua onde o anel esteve por 20 anos. Eu fiquei paralisado. Não sabia se era uma piada, um nervosismo ou um sinal. Voltei a mexer nos fios do painel com as mãos trêmulas. Conectei o bypass de emergência. O motor deu um tranco. A luz normal piscou e voltou. O ar-condicionado soprou um vento gelado nas nossas nucas. O elevador começou a descer devagar. Quando chegamos ao térreo, as portas se abriram. O hall de mármore estava lá, frio e impessoal como sempre. Eu me afastei para dar passagem. Helena ajeitou a roupa, colocou a máscara de dona do prédio de volta no rosto. Mas ao passar por mim, ela parou. A mão dela tocou no meu antebraço. Não foi um esbarrão. Foi um toque firme. Os dedos dela apertaram o meu músculo, sentindo a pele quente.
Durou 2 segundos. 1 segundo a mais do que a educação permitia. Obrigada, Lucas, ela disse. E saiu andando, sem a aliança no dedo. Fiquei dentro do elevador por mais alguns minutos depois que ela saiu. As portas se fecharam, me deixando sozinho com o espelho. Eu olhei para o meu reflexo. O uniforme azul, o cabelo desarrumado, a mancha de graxa na bochecha. Onde foi que eu me meti? Apertei o botão do subsolo. O elevador desceu macio, como se nunca tivesse quebrado. Na sala de manutenção, o Marcelo já tinha ido embora. O rádio estava mudo. Sentei num banco de madeira velho e fiquei olhando para as minhas mãos. A pele do meu braço, onde ela tinha tocado, parecia formigar. Era uma sensação física, real. Eu lembrava da frase dela. Pelo menos eu fiquei presa com alguém interessante. O que aquilo significava? Mulheres como Helena não acham técnicos de manutenção interessantes. Elas acham técnicos de manutenção úteis. Ou invisíveis. Fui para casa. Eu morava num quarto e sala alugado, num bairro a 40 minutos dali. O ônibus estava cheio, barulhento, quente. Tudo o oposto do mundo dela. Tomei um banho gelado para tentar tirar o cheiro de óleo e... o cheiro dela. O jasmim parecia ter impregnado no meu uniforme. Deitei na cama estreita, olhando para o teto com infiltração. Peguei o celular. O nome dela estava na lista de contatos do prédio, que eu tinha por obrigação profissional. Digitei. Dona Helena, o elevador está seguro agora. Desculpe o susto. Apaguei. Digitei. Espero que esteja bem. Apaguei. O cursor piscava na tela preta. O abismo entre nós era gigante. Dinheiro, idade, classe, um casamento, um filho que já foi meu amigo. Mas naquele elevador, por 10 minutos, o abismo tinha sumido. Não mandei nada. Mas pela primeira vez em anos, demorei a dormir. Na manhã seguinte, o sol batia no vidro da portaria, mas não esquentava nada lá dentro. Cheguei cedo, com olheiras fundas. Fui direto para o painel. Tudo normal. No livro de ocorrências, escrevi apenas: falha técnica elevador 2 resolvido. Reinício do sistema. Não escrevi nada sobre a câmera. Não escrevi nada sobre a conversa. Seu Álvaro passou por mim com um copo de café na mão. Resolveu o problema da dondoca, Lucas? Ele perguntou sem interesse real. Resolvi, seu Álvaro. Era um fusível. Ótimo. Menos custo. Ah, a dona Neuza disse que viu você saindo do elevador com cara de quem viu fantasma. Cuidado com as fofocas, rapaz. Nesse prédio, a parede tem ouvido e o teto tem olho. Eu apenas assenti e continuei trabalhando. Perto das 10 da manhã, Helena desceu. Eu estava polindo a porta de vidro da entrada. Meu coração acelerou quando vi o reflexo dela se aproximando. Ela estava de óculos escuros de novo, cabelo preso num coque rígido. Bom dia, Lucas, ela disse, passando direto. A voz era fria, profissional, distante. Bom dia, senhora. Ela nem diminuiu o passo. Entrou no carro blindado que a esperava e foi embora. Senti um aperto no peito. Tinha sido coisa da minha cabeça. O calor, o medo, o estresse. Ela era a patroa. Eu era o funcionário. A noite anterior tinha sido um delírio. Mas quando voltei para o balcão da portaria, o Marcelo me entregou um papel. A dona Helena deixou um recado para você antes de sair. Mandou avisar que tem um barulho estranho na varanda dela. Pediu para você dar uma olhada quando tivesse tempo. Ele piscou para mim. Barulho na varanda? Sei. No 10º andar não tem barulho de rua, garoto. Peguei o papel. A letra dela era curva, elegante. Verificar ruído na varanda. Urgente. Não havia ruído nenhum. Eu sabia disso. Ela sabia disso. Era um convite. Esperei até as 2 da tarde. Era o horário em que o prédio ficava mais vazio. As empregadas estavam almoçando, os moradores trabalhando. Subi pelo elevador de serviço para não chamar atenção. O 10º andar era exclusivo. A porta do elevador abria direto no hall privativo dela. Toquei a campainha.
Helena abriu a porta quase imediatamente. Ela não estava mais de terninho. Usava uma calça jeans e uma camisa de linho branca, solta. Estava descalça, sem óculos. Oi, ela disse, sem bom dia, sem formalidades. A senhora disse que tinha um barulho na varanda. Eu disse, segurando a caixa de ferramentas como se fosse um escudo. Entra, Lucas. O apartamento era imenso. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade inteira lá embaixo. Tudo era branco, bege ou cinza. Bonito, mas sem vida. Parecia um catálogo de revista, não uma casa. Eu lembrei da última vez que estive ali. Eu tinha 16 anos. O Daniel estava jogando videogame no sofá e a gente comia pizza com a mão. Agora, o silêncio era absoluto. Aceita um café? Ela perguntou, indo para a cozinha. Eu não devia. Estou em horário de serviço. O Roberto está em Singapura. O Daniel está em São Paulo. E eu estou sozinha aqui, ouvindo o silêncio. Aceita o café, Lucas, por favor. Fui até a cozinha. Era uma ilha de mármore enorme. Ela serviu 2 xícaras de uma máquina expressa cromada. Não tem barulho nenhum na varanda, tem? Perguntei, aceitando a xícara. Ela encostou no balcão, cruzando os braços. A aliança ainda não estava no dedo dela. Tem um barulho, sim, ela disse, olhando para o café preto. O vento bate no guarda-corpo de vidro e faz um som triste. Ou talvez seja só eu. Ela levantou os olhos para mim. Por que você e o Daniel pararam de se falar? A pergunta me pegou desprevenido. A vida, dona Helena. Caminhos diferentes. Não minta para mim. Não aqui. Respirei fundo. O cheiro de café se misturava com o jasmim. Ele tinha vergonha de mim. Soltei. A verdade doía, mesmo depois de anos. Quando a gente fez 18 anos, ele ganhou um carro. Eu ganhei uma caixa de ferramentas do meu pai. Ele começou a sair com gente da faculdade particular. E eu comecei a trabalhar. Um dia sumiu o dinheiro da carteira dele aqui em casa. Ele não me acusou direto, mas ele olhou para mim de um jeito. Como se fosse óbvio. Como se eu fosse o culpado natural. Helena fechou os olhos por um momento, parecendo sentir dor física. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu nunca soube disso. Eu achava que vocês tinham apenas crescido. A gente cresceu, só que para lados opostos. Eu sempre achei você maduro demais para a sua idade, Lucas. Enquanto o Daniel e os outros só queriam fazer barulho e aparecer, você ficava no canto, observando. Eu me sentia vista por você, mesmo quando eu era só a mãe do amigo. Dei um passo para trás. Aquilo era perigoso. Estávamos cruzando uma linha que eu não sabia se poderia voltar a cruzar de volta. Eu preciso ver a varanda, eu disse, cortando o momento. Ela sorriu, um sorriso pequeno e triste. Claro, a varanda. Fui até lá fora. Apertei uns parafusos que não precisavam de aperto. Verifiquei o vidro. Tudo perfeito. Quando voltei para a sala, ela estava parada no meio do tapete, me olhando. Está tudo firme, dona Helena. Obrigada, Lucas. Caminhei até a porta. Minha mão suava na maçaneta. Lucas? Virei. Você pode voltar? Se o barulho continuar. Eu sou o técnico do prédio, senhora. É o meu trabalho. Saí e fechei a porta. No corredor, dei de cara com a porta do 1002 entreaberta. Dona Neuza estava lá, fingindo varrer o capacho. Ela levantou a cabeça e me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Serviço demorado, né, Lucas? A varanda da dona Helena deve ser enorme. Manutenção preventiva, dona Neuza. Boa tarde. Desci as escadas correndo, pulando os degraus de 2 em 2, fugindo daquele olhar. Naquela noite, eu estava de plantão. O prédio dormia. Fiquei na guarita, olhando para os monitores das câmeras. O hall estava vazio. O elevador 1 estava parado no térreo. O elevador 2 estava no 10º andar. Meu celular vibrou no bolso.
Era uma mensagem de um número que eu não tinha salvo, mas que meu coração reconheceu na hora. Obrigada por ouvir, sobre o barulho e sobre tudo. E logo depois, um emoji. Apenas uma xícara de café. Olhei para o teto da guarita, imaginando o 10º andar. Imaginando ela sozinha naquele apartamento gigante, segurando o celular. O grupo de WhatsApp dos funcionários apitou. Era uma mensagem do seu Álvaro. Atenção, equipe! O Sr. Roberto mandou avisar que vai fazer uma auditoria nos custos do condomínio e no quadro de funcionários. Quem não estiver andando na linha vai rodar, sem exceções. Senti o estômago embrulhar. O risco era real. Eu precisava desse emprego. Minha mãe dependia da ajuda que eu mandava todo mês. Mas então, olhei para a mensagem dela de novo. Saí da guarita e fui até o pátio. Olhei para cima. A varanda do 10º andar estava acesa. E eu vi a silhueta dela contra a cortina. Ela estava parada lá, olhando para baixo. Eu sabia que ela não conseguia me ver no escuro. Mas eu conseguia vê-la. Eu levantei a mão, num aceno idiota que ninguém viu. A luz lá em cima piscou. Uma vez. 2 vezes. Ela tinha me visto. Voltei para dentro, sentindo uma mistura de pânico e euforia. Tirei a mão do bolso para pegar as chaves e algo caiu no chão. Abaixei para pegar. Era um fio. Um pequeno fio de linha azul. Brilhante. Seda. Devia ter se soltado do lenço que ela usava no pescoço na noite anterior, no elevador. Tinha ficado preso no velcro do meu bolso de ferramentas esse tempo todo. Segurei o fio contra a luz fraca da guarita. Era frágil, quase invisível. Mas era real. Enrolei o fio no meu dedo, apertando até a ponta ficar roxa. Eu estava preso. E dessa vez, não havia chave mestra que me tirasse dessa. Alguns dias se passaram desde aquela visita à varanda. A rotina do prédio continuava a mesma. O porteiro Marcelo reclamava do sono. O seu Álvaro reclamava das contas de luz e o elevador continuava fazendo aquele ruído metálico que só eu parecia ouvir. Mas, para mim, tudo tinha mudado de frequência. O meu celular, que antes servia só para checar a hora ou receber ordens de serviço, virou uma granada no meu bolso. Toda vez que ele vibrava, meu coração falhava uma batida. As mensagens dela começaram triviais. Lucas, a pressão do chuveiro oscilou. Ou, aquele barulho no corredor voltou. Eu respondia com formalidade técnica, mas aos poucos, a linha divisória foi apagando. Às 10 da noite de uma terça-feira, recebi uma foto. Não era dela. Era da televisão da sala dela. Passava um filme antigo em preto e branco. Já assistiu a esse? Dizia a legenda. O marido viaja e a esposa descobre que fala sozinha. Eu respondi, deitado na minha cama estreita, olhando para o teto descascado do meu quarto alugado. Falar sozinha é ruim. Pior é quando a gente fala e ninguém escuta. 3 pontos apareceram na tela. Ela digitava. Parava. Digitava de novo. Você escuta, Lucas. É por isso que é perigoso conversar com você. Aquilo virou um vício. Eu trabalhava durante o dia consertando torneiras de moradores que nem olhavam na minha cara. A dona Clarice, do 401, me chamou de menino e reclamou que eu deixei uma marca de bota no tapete. O Dr. Mendes, do 802, nem tirou os olhos do jornal quando entrei para trocar uma lâmpada. Eu era invisível para o prédio inteiro, menos para ela. No final daquela semana, recebi um áudio. Eram 11h30 da noite. Coloquei o telefone no ouvido, no escuro do quarto. A voz dela estava baixa, rouca, arrastada. Talvez fosse o vinho. Talvez fosse o cansaço. Às vezes eu acho que escolhi a vida errada, Lucas. Eu tenho o apartamento mais caro do prédio, a vista mais bonita da cidade e não consigo dormir antes das 3 da manhã. O Roberto ligou hoje. Falou 5 minutos sobre ações da empresa e desligou. Ele não perguntou como eu estava. Nenhuma vez. Boa noite, Lucas. Desculpa o desabafo. O áudio acabou.
O silêncio que ficou no meu quarto parecia pesar uma tonelada. Eu não respondi. Não havia o que responder. Eu só salvei o áudio. E adormeci ouvindo a respiração dela no final da gravação. Na manhã seguinte, eu estava na sala de manutenção, no subsolo. É um lugar feio. Cheiro de graxa, paredes sem pintura, caixas de papelão, ferramentas espalhadas. É o lugar onde a gente esconde a sujeira que faz o prédio de luxo funcionar. A porta se abriu. Levei um susto. Moradores nunca desciam até ali. Nunca. Era a Helena. Ela usava um vestido leve, florido e sandálias baixas. O contraste dela com aquele ambiente cinza e sujo era quase violento. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? O elevador parou de novo? Perguntei, limpando as mãos sujas de óleo num pano velho, envergonhado da minha bagunça. Ela olhou ao redor. Seus olhos passaram pela minha mesa de trabalho, pela minha garrafa térmica de café barato, e pararam numa foto colada na parede. Era uma foto antiga da minha mãe, sorrindo num churrasco de domingo. Não é o elevador, ela disse, e a voz dela tremia um pouco. É um vazamento, no banheiro social. Achei melhor descer e avisar pessoalmente do que usar o interfone. As paredes têm ouvidos, Lucas. O interfone também. Eu sabia que não havia vazamento nenhum. Ela sabia que eu sabia. Eu vou subir para verificar, eu disse, pegando a caixa de ferramentas para ocupar as mãos. Ela continuou olhando para a foto da minha mãe. Ela tem os seus olhos? Ou você tem os dela? Ela faleceu tem 4 anos. Helena assentiu devagar, com um respeito silencioso que a maioria das pessoas ricas não tem pela dor dos outros. Nunca imaginei que aqui embaixo fosse assim, ela murmurou. Tem tanta vida aqui. Lá em cima é tudo tão asséptico. É só uma oficina, dona Helena. Não, é o seu lugar. Subimos para o apartamento. O vazamento era uma gota mínima na torneira da pia. Apertei com a chave inglesa em 2 segundos. Serviço feito. Mas não fui embora. Ela estava encostada no batente da porta do banheiro, me observando. O cheiro de jasmim naquele espaço pequeno era inebriante. Você parece cansado, Lucas. Dormi mal. Preocupado com umas coisas. Com o emprego? Com tudo. Com o que é certo e o que é errado. Ela deu 2 passos na minha direção. Ficamos muito próximos. O banheiro era apertado. Eu podia ver os pequenos detalhes da pele dela, as linhas finas ao redor dos olhos que a deixavam ainda mais bonita, mais real do que qualquer menina de 20 anos que eu conhecia. Sem aviso, ela levantou a mão. Eu paralisei. Achei que ela ia recuar, mas ela encostou as costas dos dedos na minha testa. A mão dela era fria. Minha pele estava pegando fogo. Você está quente, ela sussurrou. Febre? Não. Minha voz saiu como um fiapo. É só você. Ela não tirou a mão. O toque dela desceu da minha testa para a minha bochecha. Eu fechei os olhos por 1 segundo, e por reflexo, minha mão subiu e segurou o pulso dela. Não foi um gesto de força. Foi um pedido. Não para. Abrir os olhos foi difícil. Quando abri, ela estava me encarando com uma intensidade que me desarmou. Não havia a senhora rica e o técnico. Havia um homem e uma mulher, num banheiro silencioso, respirando o mesmo ar carregado. Lucas, ela começou. Soltei o pulso dela devagar, como se queimasse. O vazamento está consertado, dona Helena. Saí do banheiro antes que eu fizesse a besteira de beijá-la, porque eu sabia que se eu começasse, eu não ia conseguir parar. Algumas horas depois, o céu desabou. Uma chuva de verão daquelas que escurecem o dia às 3 da tarde. Trovões faziam as janelas do prédio tremerem. O telefone da manutenção tocou. Era ela. Lucas, a varanda. Está alagando. A água está entrando na sala. Dessa vez era real. Corri para o elevador de serviço. Quando cheguei, o vento jogava a chuva para dentro com violência.
O ralo da varanda estava entupido com folhas trazidas pelo vento. Eu vou lá fora! Gritei para superar o barulho da chuva. Cuidado, está escorregadio! Ela gritou de volta, segurando uma toalha. Saí na tempestade. A água gelada encharcou meu uniforme em segundos. Desentupi o ralo com as mãos, puxando um bolo de folhas e sujeira. A água começou a escoar, formando um redemoinho. Voltei para a parte coberta da varanda, encharcado, tremendo de frio. Helena estava na porta de vidro, me esperando. Ela abriu e me puxou para dentro, mas ficamos ali, na área de transição, vendo a chuva cair lá fora como uma cortina cinza. Ela jogou a toalha sobre os meus ombros e começou a secar meu cabelo, com movimentos rápidos, nervosos. Você está gelado, meu Deus! Está tudo bem, eu disse, segurando as mãos dela para que ela parasse. Já passou. Ficamos parados ali. O som da chuva abafava o mundo lá fora. Ninguém podia nos ouvir. Ninguém podia nos ver através daquela parede de água. Sabe o que eu lembrei outro dia? Ela disse, sem se afastar. O rosto dela estava a centímetros do meu. Do enterro da minha mãe, faz 10 anos. Eu lembro, falei. Foi num dia de chuva, igual hoje. O Roberto estava no celular resolvendo um problema da fábrica. O Daniel estava reclamando que queria ir embora. Todos os meus amigos estavam lá só para marcar presença, olhando o relógio. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu estava sozinha no meio daquela gente toda, até que eu olhei para o canto do salão. Eu sabia o que ela ia dizer. Você estava lá, Lucas. Você tinha 18 anos. Estava com uma camisa preta meio desbotada. E você estava chorando. Engoli em seco. Ela sempre me tratou bem, dona Helena. Ela me dava bolo de fubá quando eu vinha brincar com o Daniel. Você era o único chorando de verdade, ela continuou, a voz embargada. Naquele momento eu olhei para você e pensei: aquele menino tem mais coração do que todos esses homens de terno juntos. Eu nunca esqueci daquilo. Nunca. Desde aquele dia, eu nunca mais consegui te ver só como o amigo do meu filho. A confissão pairou no ar, pesada e doce. Ela deu um passo à frente. O corpo dela encostou no meu, ignorando minha roupa molhada. Ela levantou o rosto. Os lábios dela entreabertos, trêmulos. A diferença de idade, de dinheiro, de classe. Tudo derreteu naquela chuva. Eu inclinei a cabeça. Eu ia beijá-la. Eu ia mandar o emprego, o marido dela e o mundo inteiro para o inferno e ia beijá-la. Din-dom. A campainha tocou. Foi como um tiro. Nós pulamos para trás, nos afastando como se tivéssemos levado um choque elétrico. O pânico nos olhos dela foi imediato. A culpa tomou o lugar do desejo em meio segundo. Quem é? Ela sussurrou aterrorizada. Atende, eu disse, tentando controlar minha respiração. Haja normal. Ela foi até a porta, ajeitando o cabelo, respirando fundo. Eu fiquei na varanda, fingindo recolher as ferramentas, com o coração batendo na garganta. Ouvi a porta abrir. Oi, dona Neuza. Aconteceu alguma coisa? A voz de Helena estava firme, mas eu notava a tensão. Ai, querida, desculpa incomodar. É que eu ouvi uma correria aqui em cima, achei que tinha acontecido algo. E eu vi o rapaz da manutenção subindo correndo. Fiquei preocupada. Você está sozinha, né? Com essa chuva, é perigoso deixar estranhos entrarem. Dona Neuza. A fiscal da vida alheia. Eu apareci na porta da sala encharcado, com a caixa de ferramentas na mão. Tive que encarar. Boa tarde, dona Neuza, disse sério. O ralo da varanda entupiu. A água estava entrando na sala. Problema resolvido. Ela me olhou de cima a baixo. O olhar dela parou na toalha que ainda estava no meu ombro. Uma toalha de linho egípcio, cara, sobre o meu uniforme surrado. Ah, entendi. Que prestativo. E que bom que você estava disponível tão rápido. Ela olhou para Helena, depois para mim, com aquele sorrisinho de quem montou o quebra-cabeça, mesmo que as peças não encaixassem direito.
Bom, qualquer coisa estou no 1002, Helena. Se precisar de ajuda. Ela saiu. Helena fechou a porta e encostou a testa na madeira, fechando os olhos. Ela sabe, Helena sussurrou. Ela não sabe de nada. Não aconteceu nada. O jeito que ela olhou... Eu preciso ir, eu disse. Ficar ali agora era suicídio. Dona Helena, a senhora precisa ficar calma. Se a gente agir como se estivesse devendo, aí sim vão desconfiar. Saí para o corredor. O mármore frio parecia um tribunal. Quando cheguei no térreo, cruzei com o Marcelo na portaria. Ele não estava sorrindo. Lucas, ele me chamou, baixo. Chega aqui. Me aproximei do balcão. O pessoal anda comentando, cara. Comentando o quê? Que você sobe demais pro 10º andar. Que fica tempo demais lá. O seu Álvaro já veio me perguntar se você tem ordem de serviço para todas essas subidas. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a roupa molhada. Eu só faço o meu trabalho, Marcelo. Eu sei, irmão. Eu te conheço. Mas cuidado. Corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E o lado fraco aqui é a gente. Aquela noite foi longa. A chuva parou, mas a tensão continuou no ar, elétrica. Eu estava em casa, jantando um resto de comida fria, quando meu celular apitou. Não era Helena. Era uma notificação do sistema do condomínio. Uma mensagem encaminhada pelo Marcelo, provavelmente para me alertar. Era a cópia de um bilhete deixado na caixa de sugestões da portaria. Não estava assinado. A letra era digitada e impressa, para não ser reconhecida. A administração deveria ficar mais atenta à conduta de certos funcionários da manutenção. A intimidade excessiva com moradoras casadas, aproveitando-se da ausência dos maridos, é não apenas antiética, mas um risco para a segurança e a moral do condomínio. Esperamos providências. Li aquilo 3 vezes. Moral do condomínio. Era a dona Neuza. Tinha que ser. Ou talvez outro vizinho que viu mais do que devia. A verdade nua e crua estava ali. Alguém estava nos caçando. Peguei o celular para avisar Helena, disquei o número. Chamou, caixa postal. Mandei uma mensagem. Helena, cuidado! Tem um bilhete rodando na portaria. Estão falando da gente. A mensagem foi enviada. Um tique cinza. Esperei. Deu 00:00, 1h, 2h. A mensagem nunca ficou azul. Ela não visualizou. Ou visualizou pela barra de notificação e decidiu não abrir. O silêncio dela foi pior do que o bilhete. Foi a confirmação de que o medo tinha vencido. Ela tinha recuado. E eu estava sozinho no campo de batalha. Na manhã seguinte, o clima no prédio era de velório. Pelo menos para mim. Cheguei cedo e dei de cara com o carro do Roberto na vaga da garagem. Uma BMW preta, imponente, brilhando sob a luz fria da manhã. Ele tinha voltado de viagem. Eu estava varrendo a entrada da garagem, função que nem era minha, mas eu precisava me manter ocupado, quando ele apareceu. Roberto era um homem alto, grisalho, que usava ternos que custavam mais do que eu ganhava em 1 ano. Ele falava baixo, o que era mais assustador do que se gritasse. Bom dia, rapaz, ele disse, parando ao meu lado enquanto ajustava o relógio de ouro. Ele sabia meu nome. Ele me conhecia desde criança, mas escolheu rapaz. Bom dia, Sr. Roberto. O prédio parece em ordem, pelo menos na aparência. A gente faz o possível, senhor. Ele me olhou nos olhos, um olhar analítico, frio, de quem avalia um investimento de risco. Tenho ouvido comentários sobre a eficiência da equipe e sobre limites. Gelei. Limites, senhor? É, a linha entre ser prestativo e ser intrusivo. Minha esposa é uma mulher muito educada, muito gentil. Às vezes, as pessoas confundem essa gentileza com abertura. Ele não estava perguntando. Ele estava afirmando. O Sr. Álvaro me contou do problema na varanda ontem. Agradeço pela rapidez. Mas, daqui para frente, qualquer chamado no meu apartamento deve ser aprovado por mim. Ou supervisionado pela governanta. Entendido?
Sim, senhor. Claro. Ótimo. Trabalho é trabalho, Lucas. Não se esqueça de onde você veio. Ele deu 2 tapinhas no meu ombro. Eram tapinhas pesados. Um aviso físico. Depois, entrou no carro e saiu acelerando. Tentei subir para o 10º andar mais tarde, inventando uma checagem de rotina nos hidrantes do corredor, só para ver se conseguia falar com ela. Toquei a campainha. A empregada atendeu. Dona Maria, uma senhora que trabalhava lá há anos. Oi, Lucas. Oi, Dona Maria. A Dona Helena está? Preciso ver se a vedação da varanda segurou bem. Ela baixou os olhos, desconfortável. Ela está indisposta, Lucas. Pediu para não ser incomodada. E o seu Roberto disse que não é para ninguém entrar hoje. Indisposta? É. Dor de cabeça. Coisa de mulher. Melhor você ir, filho. O clima aqui dentro não está bom. Ela fechou a porta na minha cara. Ouvi o clique da tranca. Nunca me senti tão humilhado. Eu tinha sido rebaixado de confidente para intruso em menos de 12 horas. Os dias seguintes foram um borrão cinza. Eu trabalhava mecanicamente. Evitava olhar para as câmeras, evitava o elevador social. Meu celular continuava mudo. Nenhuma mensagem dela. Nenhuma explicação. Até a tarde de sexta-feira. Eu estava no hall, polindo o corrimão da escada. Outra tarefa inútil que inventei para não ficar parado pensando nela. O elevador social se abriu. Saíram 3 pessoas. Roberto na frente falando ao celular. Helena, logo atrás, de óculos escuros e um lenço no pescoço. E para minha surpresa, Daniel, o filho. Daniel estava mais gordo do que eu lembrava, com aquele ar de superioridade de quem estudou fora e acha que o Brasil é pequeno demais para ele. Eu não tive para onde correr. Eles passaram direto por mim. Mãe, a gente precisa decidir o jantar. Daniel dizia, sem nem notar minha presença. Roberto parou, desligou o celular e olhou para mim. Ah, o rapaz da manutenção está aí, ele disse, alto demais. Helena, você comentou que a porta de serviço estava rangendo? Helena parou. Ela estava pálida. Os óculos escuros escondiam os olhos, mas eu vi a boca dela tensa. Ela segurava a bolsa com força, os nós dos dedos brancos. A aliança dourada brilhava no dedo dela, como uma algema de luxo. Ela virou o rosto na minha direção. Mas não olhou para mim. Olhou através de mim. Não lembro, Roberto, ela disse, com uma voz fraca, impessoal. Qualquer coisa peça para o moço da manutenção verificar depois. Vamos, estou com pressa. Moço da manutenção. Não Lucas. Não o amigo do filho. Não o cara que segurou a mão dela no banheiro ou que quase a beijou na chuva. Só o moço. Foi como levar um soco no estômago. Ela tinha reconstruído o muro e tinha colocado arame farpado em cima. Daniel finalmente me notou. Ele parou, me olhou com um meio sorriso de desprezo e soltou. E aí, Lucas? Ainda por aqui? Pensei que já tivesse arrumado algo melhor. Estou bem, Daniel. Dá pra ver. Ele riu, virou as costas e seguiu os pais. Fiquei parado no meio do hall de mármore, segurando minha flanela de polimento como se fosse a única coisa que me impedia de desabar. O cheiro do perfume dela, jasmim, ainda estava no ar, misturado com o cheiro caro da loção pós-barba do marido. Naquela noite, saí do turno mais tarde. Fui até a rua, atravessei a calçada e olhei para cima, para o 10º andar. Sempre havia uma luz acesa na varanda. Era o nosso código silencioso. Ela ficava lá, lendo ou bebendo vinho, e eu sabia que ela estava pensando em mim. Mas naquela noite, a varanda estava escura. Um breu total. As cortinas estavam fechadas. Era o fim. Ela tinha escolhido. Tinha escolhido a segurança, o dinheiro, o marido que a ignorava, o filho que a desprezava. Tinha escolhido o medo em vez do risco. Baixei a cabeça e caminhei para o ponto de ônibus. O fio de linha azul que eu tinha guardado no bolso
parecia queimar minha perna. Eu só não sabia que, no escuro, as coisas ficam mais perigosas. E que apagar a luz não significa que a história acabou. Significa apenas que ninguém mais pode ver o que vai acontecer a seguir. Na semana seguinte, o prédio continuou funcionando. As pessoas entravam e saíam, o porteiro dava bom dia, o lixo era recolhido. O mundo não tinha parado só porque o meu tinha desabado. Mas para mim, o silêncio era ensurdecedor. Eu passava pelo hall e meus olhos iam direto para a caixa de correio do 101. Estava vazia. Nenhum jornal, nenhuma correspondência. A empregada recolhia tudo rápido demais, ou talvez nada estivesse chegando. Dona Neuza, como sempre, preencheu as lacunas que o silêncio deixava. "Você soube, Lucas?" Ela sussurrou, encostada no balcão da portaria, enquanto eu fingia arrumar uma fechadura. "A dona Helena viajou. Dizem que foi para um spa no interior. Cansaço mental", foi o que a governanta disse. Eu apertei a chave de fenda com força. Cansaço mental. Era um jeito bonito de rico dizer que a pessoa estava triste demais para continuar fingindo. "Não sabia não, dona Neuza." "Pois é. O marido ficou, o filho foi embora e ela sumiu. Estranho, né? Deixar uma casa desse tamanho sozinha." Eu não respondi. Terminei o serviço e saí de perto. A verdade é que eu estava obcecado. Eu evitava passar no andar dela, mas meu corpo parecia ter um ímã. Toda vez que eu entrava na sala de manutenção, meus olhos buscavam o painel de controle dos elevadores. Eu ficava ali, parado no escuro, vendo as luzes vermelhas subirem e descerem. Andar 5, andar 8, andar 10. Quando a luz parava no 10º andar, meu estômago dava um nó. Eu imaginava a porta se abrindo. Imaginava ela saindo com as malas, voltando, ou talvez apenas parada no corredor, olhando para o vazio. Mas o elevador sempre voltava a descer. Vazio. Numa noite de plantão, eu estava fazendo ronda. O prédio dormia. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante dos motores. Passei pelo hall. O elevador social estava parado no térreo. As portas fechadas. O metal espelhado refletia meu rosto cansado, o uniforme amassado. Eu parecia 10 anos mais velho do que na semana anterior. Toquei o botão de chamada só para ver se funcionava. A porta abriu com aquele ruído suave, metálico, vazio. Apenas o cheiro de produto de limpeza e o ar-condicionado gelado. O cheiro de jasmim dela tinha desaparecido. Era como se ela nunca tivesse existido ali dentro. Soltei o botão. A porta fechou. "É melhor assim, Lucas", disse para mim mesmo, em voz alta. A minha voz ecoou no mármore frio. "É melhor assim." Mas eu sabia que estava mentindo. Era uma terça-feira, 2h15 da manhã. Eu estava no quartinho dos fundos, cochilando numa cadeira desconfortável, esperando meu turno acabar. O rádio da manutenção estava mudo. Meu celular vibrou no bolso. Não foi um toque, foi uma vibração curta, seca. Acordei no susto, peguei o aparelho. A luz da tela feriu meus olhos. Número desconhecido. Nenhuma foto de perfil. Nenhum nome. Abri a mensagem. Era uma foto. A imagem estava granulada, tirada com pouca luz. Mostrava o interior de um elevador. O chão de granito, o rodapé de inox. A luz de emergência amarelada estava acesa, criando aquelas sombras longas que eu conhecia tão bem. E no canto, caído no chão, havia um pedaço de pano. Um lenço de seda azul. O mesmo azul que ela usava no dia em que ficamos presos. O mesmo azul que combinava com os olhos dela quando ela chorava. Não tinha texto. Nenhuma palavra. Só a foto. Fiquei olhando para aquilo, tentando entender. Será que era uma ameaça? Será que Roberto tinha achado o lenço e estava me mandando um aviso? Eu sei o que aconteceu aqui? Ou será que... Levantei da cadeira num pulo. O coração batia na garganta. Olhei para o painel na parede. O elevador social 2 estava parado no 10º andar. Não pensei. Não peguei ferramentas.
Não avisei o porteiro da noite. Peguei apenas a chave mestra de serviço e saí correndo pelo corredor. O prédio estava num silêncio de túmulo. Meus passos de bota faziam barulho demais, então tentei pisar leve, na ponta dos pés, como um ladrão na minha própria casa. Cheguei ao térreo. Chamei o elevador de serviço para não fazer barulho no hall social. Subi. O elevador subia devagar. Cada andar parecia uma eternidade. Quarto, quinto. Minha mente criava 1000 cenários. Eu ia chegar lá e encontrar Roberto me esperando com a polícia. Eu ia chegar lá e encontrar o apartamento vazio. 10º andar. A porta se abriu. O corredor estava na penumbra. Apenas as luzes de emergência. Olhei para a porta do 101. Fechada. Silenciosa. Caminhei até o elevador social. Usei a chave mestra para abrir a porta externa sem chamar a cabine. Forcei a abertura. A cabine estava lá, parada. Entrei. A luz estava normal, branca e forte. Olhei para o chão. Nada. O chão estava limpo, brilhando. Nenhum lenço. Senti um gosto amargo na boca. Tinha sido um trote? Uma alucinação? Peguei o celular e olhei a foto de novo. Comparei com o chão. Era o mesmo granito. O mesmo risco no rodapé que eu tinha feito sem querer com a caixa de ferramentas meses atrás. A foto era daquele elevador, mas o lenço não estava lá. Fechei os olhos e respirei fundo. E foi aí que eu senti, bem fraco, quase imperceptível, o cheiro, doce, floral, jasmim. Não era cheiro de produto de limpeza. Era perfume. E era recente. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha tirado a foto. E alguém tinha levado o lenço embora. Ela tinha voltado. No dia seguinte, o clima no prédio estava pesado, elétrico. Roberto estava na portaria logo cedo, gritando com o seu Álvaro. Eu ouvi de longe, enquanto varria a calçada. Inaceitável. O sistema de segurança tem falhas. Eu quero um relatório de quem entra e sai desse elevador depois da meia-noite. Seu Álvaro, coitado, suava frio. Mas, senhor Roberto, as câmeras... O senhor sabe, o custo para consertar. Não me venha com custos. Minha esposa não se sente segura. Ela disse que ouviu barulhos no corredor de madrugada. Eu quero esse prédio blindado, Álvaro. Ele passou por mim como um furacão, entrou na BMW e saiu cantando pneu. Então ela estava lá. E ela tinha ouvido barulhos. Eu sabia que o barulho era eu. Passei o dia em estado de alerta. Cada vez que o interfone tocava, eu achava que era minha demissão. Dona Neuza me parou no corredor depois do almoço. Viu? Ela voltou. Ela disse com aquele sorrisinho de quem sabe de tudo. Mas tá estranha, viu, Lucas? Magra. Olheiras fundas. Nem me cumprimentou. Passou reto, como se fosse um fantasma. As pessoas têm problemas, Dona Neuza. Rico não tem problema, querido. Rico tem drama. É diferente. De tarde recebi uma ordem de serviço vinda direto da administração. Interditar elevador social 2 para checagem completa do sistema de freios. Urgente. Realizar após as 23 horas para não incomodar os moradores. Era o elevador dela. E era a minha chance. Às 11 da noite, coloquei a placa amarela de "Em manutenção" na frente da porta do elevador no térreo. O prédio estava quieto. A chuva tinha voltado a cair lá fora, uma garoa fina que molhava o vidro da portaria. Entrei na cabine com a maleta de ferramentas. Travei a porta aberta. Desliguei a luz principal, deixando apenas a de emergência. Ficou igual à foto. A luz amarela, as sombras. Comecei a checar o painel, só para constar, caso alguém olhasse pelas câmeras do corredor. Mas minha cabeça não estava nos fusíveis. Estava nela. Por que a foto? Por que o jogo? Se ela queria falar comigo, por que não mandou mensagem? Se ela queria distância, por que me provocou? Abaixei para pegar uma chave de fenda que caiu. E então eu vi, no canto, escondido atrás da barra de proteção, quase invisível para quem estivesse em pé, um pedaço de tecido azul. Puxei. Era o lenço. Dessa vez não era uma foto.
Era real. Seda fria, macia. Levei até o rosto. O perfume de jasmim era forte, inebriante. Ainda estava impregnado ali. Não tinha sido esquecido. Tinha sido escondido. Deixado para quem soubesse onde procurar. Para quem conhecesse aquele elevador tão bem quanto a própria mão. Apertei o tecido contra o peito. Senti uma mistura de medo e esperança que quase me fez perder o ar. Ela estava jogando. Mas era um jogo perigoso. Levantei, segurando o lenço, ia guardar no bolso quando ouvi passos. Passos leves, rápidos, no mármore do hall. Virei para a porta aberta. A mão pálida segurou a borda da porta de metal, impedindo que ela fechasse. E Helena entrou. Ela estava diferente. Não usava os vestidos caros de sempre. Vestia uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca, larga. Nos pés, chinelos de quarto, sem maquiagem. O rosto estava lavado, pálido. As olheiras que Dona Neuza mencionou estavam lá, arroxeadas, denunciando noites sem dormir. Mas o que mais me chocou foi a mão dela. A mão esquerda, sem aliança. A marca branca ainda estava lá no dedo anelar, onde o ouro tinha protegido a pele do sol por 20 anos. Mas o anel tinha sumido. Ficamos nos olhando. O único som era o zumbido da luz de emergência e a minha respiração pesada. Eu segurava o lenço dela como se fosse uma arma do crime. "Você achou?" ela disse. A voz dela estava rouca, baixa, quase um sussurro. "Achei. Achei que você não viria. Achei que o Roberto tinha te assustado. Ele assustou. E mesmo assim você veio. Eu sou o técnico, Helena. É meu trabalho consertar o que está quebrado." Ela deu um passo para dentro. A porta do elevador tentou fechar atrás dela, bateu no ombro dela e recuou. Ela nem piscou. "Tem coisas que não têm conserto, Lucas. O que aconteceu? Por que você sumiu?" Ela encostou as costas na parede espelhada, deslizando até ficar meio agachada, abraçando os próprios joelhos. Parecia uma menina assustada, não a dona da cobertura. "Eu não fui para spa nenhum", ela confessou, olhando para o chão. "Eu fiquei trancada num quarto de hotel, a 2 quarteirões daqui, olhando para o teto, tentando entender em que momento a minha vida virou isso. O bilhete... O Roberto achou o bilhete antes de mim." Ela levantou os olhos. Estavam vermelhos. "Ele não gritou. Ele nunca grita. Ele só riu. Disse que eu estava ridícula. Que uma mulher da minha idade, flertando com o garoto da graxa, era patético." Senti o sangue ferver. Apertei o lenço na mão. "Ele disse que ia te demitir, que ia acabar com a sua reputação na cidade toda." "Eu não tenho medo dele." "Eu tenho", ela disse, rápido. "Eu tenho medo de perder o pouco de dignidade que me resta. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de que ele esteja certo. De que isso seja só carência minha." O silêncio voltou, pesado. "É só carência, Helena?" perguntei. Minha voz falhou. Ela me olhou. Um olhar longo, profundo, que varreu meu rosto, meus olhos, minha boca. "O elevador quebrou de novo?" ela perguntou, mudando de assunto, mas sem desviar o olhar. "Não. Está em manutenção preventiva." "Então ele funciona?" "Funciona." Ela se levantou devagar. Chegou perto de mim. Tão perto que eu podia sentir o calor da pele dela. Tão perto que o cheiro de jasmim abafou o cheiro de óleo. Ela estendeu a mão e pegou o lenço que estava comigo. Nossos dedos se tocaram. O choque foi elétrico, familiar. "O Roberto dorme com remédios", ela sussurrou. "Ele não acorda antes das 6. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na cabine de metal. "Helena, aqui é perigoso. As câmeras do corredor. Eu não quero ir para o meu apartamento." "Então para onde?" Ela olhou para o painel de botões. "A cobertura." Olhei para o botão C. A cobertura do prédio estava vazia há 2 anos. Um investidor comprou, derrubou todas as paredes para reformar e abandonou a obra.
Era um andar fantasma. Poeira, concreto e janelas enormes, sem cortinas. Está vazia, eu disse. Exato. Ela tocou meu braço. Não segurou. Só tocou com a ponta dos dedos, subindo pelo tecido grosso do meu uniforme até o meu ombro. Um lugar que não é de ninguém. Onde ninguém mora. Onde não tem marido, nem filho, nem vizinha fofoqueira. Ela encostou a testa na minha. Fechei os olhos. A respiração dela batia no meu rosto. Quente, irregular. Me leva para lá, Lucas. Por favor, só por alguns minutos. Eu sabia que era loucura. Sabia que se alguém visse o elevador subindo para a cobertura àquela hora, eu estaria na rua no dia seguinte. Mas a testa dela estava na minha. E ela tremia. Estiquei o braço, sem me afastar dela, e apertei o botão C. As portas se fecharam. O mundo lá fora sumiu. Só existia nós dois e o zumbido do motor nos puxando para cima. O elevador subiu suavemente. Ninguém falou nada. Não precisava. A mão dela desceu do meu ombro e encontrou a minha. Entrelaçou os dedos. A palma da mão dela estava suada. A minha também. Era um toque desesperado, como dois náufragos se segurando num pedaço de madeira. O elevador desacelerou. Plim! A porta se abriu. A escuridão na frente era total. A luz amarela do elevador cortou o breu, iluminando um pedaço de chão de concreto bruto e poeira. O vento uivava lá fora, entrando pelas janelas sem vidro. Era frio. Ficamos parados na soleira. O elevador era o nosso refúgio seguro, iluminado. A cobertura era o abismo desconhecido. Helena olhou para a escuridão, depois para mim. Ela parecia mais jovem ali, sob aquela luz fraca, mais real. As marcas de expressão nos olhos dela não eram defeitos, eram mapas de tudo que ela tinha sobrevivido até chegar ali. Você sabe que isso não tem futuro, né? Ela disse baixinho. Não era uma pergunta, era um aviso. Amanhã eu ainda vou ser a esposa dele. Amanhã você ainda vai ser o funcionário. Eu sei. Eu não vou fugir com você, Lucas. Eu não tenho essa coragem. Minha vida é complicada demais. Eu não pedi para você fugir. Então o que você quer? Apertei a mão dela. Senti a ausência da aliança contra a minha pele. Eu quero isso, falei, apontando para o espaço minúsculo entre nós dois. Eu quero o agora. Eu quero saber que, quando esse elevador fecha, você não é a senhora Helena do 101. Você é só a Helena. E eu sou só o Lucas. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas ela não chorou. Ela sorriu. Um sorriso triste, quebrado, mas verdadeiro. Ela deu um passo para trás, puxando-me com ela. Não para fora, em direção à cobertura vazia, mas para dentro, para o fundo do elevador. Ela soltou minha mão e apertou o botão de fechar porta. A gente não precisa sair, ela sussurrou. As portas de metal começaram a deslizar, bloqueando a visão do concreto frio, do vento, da cidade, que nos julgava. Antes que fechassem completamente, ela segurou meu rosto com as duas mãos. Me desculpa por ter te chamado de moço da manutenção. Eu sei que foi teatro. Foi, mas doeu em mim também. As portas bateram. O clique da tranca ecoou como um tiro. Estávamos trancados de novo, suspensos no topo do prédio, entre o céu e a terra, num lugar que não existia no mapa. Ela me beijou. Não foi um beijo de filme. Foi um beijo com gosto de sal, de medo e de uma saudade acumulada de anos. Foi desajeitado, urgente. Minhas mãos foram para a cintura dela, as dela para o meu pescoço, puxando meu rosto para mais perto, como se quisesse se fundir a mim. Ali, naquele metro quadrado de metal e espelho, não havia diferença de idade. Não havia conta bancária. Não havia aliança. Havia apenas dois defeitos que se encaixavam perfeitamente. Não sei quanto tempo ficamos lá em cima. Podem ter sido 10 minutos ou 2 horas. O tempo no elevador corre diferente. Quando descemos, ela desceu no 10º andar.
Antes de sair, ela amarrou o lenço azul no meu pulso. Deu um nó cego, apertado. Para você não esquecer, ela disse. Eu nunca esqueci. Ela beijou meu rosto, arrumou o cabelo bagunçado no espelho, respirou fundo e assumiu a postura da Dona Helena novamente. A coluna ereta, o queixo alto. Mas, antes de a porta abrir, ela olhou para mim uma última vez. A máscara caiu por um segundo. Deixe a luz da sala de máquinas acesa amanhã à noite, ela sussurrou. Se estiver acesa, eu sei que posso descer. A porta abriu. Ela saiu para o corredor acarpetado e não olhou para trás. Eu desci para o térreo sozinho. O prédio continuava o mesmo. O hall de mármore continuava frio. Roberto continuava dormindo com seus remédios, achando que controlava tudo. Mas algo tinha mudado. Agora, tínhamos um segredo. Um pacto selado com seda azul e graxa. Eu ainda sou o técnico. Ela ainda é a moradora rica. Durante o dia, nos cumprimentamos com um aceno de cabeça formal. Bom dia, Sra. Helena. Bom dia, Lucas. Mas algumas noites, quando o prédio dorme e a chuva bate no vidro, o elevador social para entre os andares. Não é defeito técnico, não é falha mecânica. Sou eu. E ela está lá dentro, me esperando, onde as câmeras não veem e o mundo não nos alcança. Porque eu descobri que alguns elevadores e algumas pessoas foram feitos para dar defeito juntos. Se inscreva para ouvir mais histórias como esta.